E aí, pessoal, beleza? Tudo jóia? Vamos dar sequência então ao nosso assunto aí de colisões, impulso, quantidade de movimento, né? E aí a gente pode fazer um paralelo assim, ó. A gente estuda lá leis de Newton, daí quando estuda as leis de Newton, tem uma série de problemas associados àquele assunto, que seria assim, sistema de blocos, plano inclinado, tem atrito, não tem atrito, e aí o corpo acelera, depois ele para, sempre andando em movimentos uniformemente variados, movimento uniforme, então coisas que a gente consegue analisar o que está acontecendo. Aí também tem uma aplicação bem específica, que são os movimentos curvilíneos, né? Força em trajetórias curvilíneas, então é uma outra aplicação bem específica, assim, são tópicos bem específicos. Depois, avançando no nosso assunto, a gente vê a parte de trabalho, energia, potência, né? Potência está dentro do trabalho, por quê? Porque potência é uma relação entre trabalho e o tempo que levou para ele ser executado. E o trabalho está associado a uma conversão de energia. Então o trabalho ele pode ser acumulado dentro de um corpo, ou num sistema qualquer, e aquele trabalho acumulado a gente chama de energia, que é a energia potencial. Depende da posição, está acumulada naquele sistema. E aí o trabalho e a energia eles estão diretamente vinculados. Quando você realiza trabalho sobre um corpo, você varia a energia mecânica desse corpo. Você pode separar nos teoremas assim, trabalho e variação da energia cinética, pode ser trabalho e variação da energia potencial gravitacional associada ao peso, pode ser daí o trabalho e variação da energia mecânica. Sistemas que são do tipo conservativo, o trabalho feito por forças não conservativas, ele é nulo. Então não tem trabalho da força de atrito, não tem calor liberado, não faz barulho, não tem luminosidade, e todas as conversões ficam entre velocidade, altura e deformação de uma mola, beleza? Depois a gente tem os sistemas dissipativos. Aí sim, você pega um corpo, aquele corpo está numa determinada posição, desce uma rampa e era para ele chegar lá embaixo a 40 metros por segundo de velocidade. Só que ele chega a 30 metros por segundo. Porque se ele fosse conservativo, chegaria a 40. Como ele dissipou, ele perde uma parte da energia. Aí esse trabalho realizado coincide justamente com a variação da energia mecânica. O tanto que ele perdeu de energia mecânica é o que ele converteu em trabalho dissipado. Daí calor, energia sonora, energia luminosa, seja qualquer forma de energia que não seja a energia mecânica, que é o que a gente está analisando. Fechou? Nesse último tópico agora da mecânica, a gente chega no impulso e quantidade de movimento, são as duas grandezas. Impulso está associado a uma batida, um impacto, uma força aplicada sobre um corpo no intervalo de tempo muito pequeno. Ele pode ser calculado para qualquer intervalo de tempo, porque ele é prático para isso. Você bate numa coisa, né? É muito mais fácil eu analisar assim, eu empurro a minha mão, empurrei ela durante 30 centímetros. Agora, se eu der uma batida nela, eu não consigo ver durante quantos centímetros eu fiquei batendo. Por isso essa grandeza é importante. Mas pode ser calculado para um tempo de 2 horas, não tem problema nenhum, desde que a força atue sobre o corpo durante 2 horas. A quantidade de movimento já é uma grandeza associada à inércia do sistema. Quanto maior for a quantidade de movimento desse corpo, maior será a sua inércia. Isso para o Newton. Na verdade, cronologicamente, as coisas aconteceram ao contrário. Primeiro veio impulso, quantidade de movimento, com o Newton, e depois é que veio trabalho em energia. Mas aí a gente está usando isso assim, né? Essa é a ordem que é colocada nos materiais didáticos. Então, o impulso, ele é a variação da quantidade de movimento. Ó. Trabalho é a variação da energia. Impulso é a variação da quantidade de movimento. E esse aqui é o teorema do impulso, né? Vou botar umas flechinhas aqui, deixa eu corrigir isso. Ó. Então, impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, F ΔT igual a mv menos mv0. Significa o quê? Que na hora que eu impulsionar um corpo, eu vou fazer com que a sua quantidade de movimento aumente. Joia? O que falta para completar esse tópico, daí já é uma aplicação bem específica, e também, deixa eu ver se está enquadrado. Tá. É uma aplicação específica assim, ó, sistemas que são mecanicamente isolados. O que são esses sistemas? Não confundir com sistema conservativo, são coisas diferentes. Um sistema isolado, um sistema conservativo, primeiro, ele não dissipa energia mecânica, ele não joga energia mecânica fora. Um sistema isolado, ele pode até jogar energia mecânica fora, mas não tem um agente participando naquela colisão, por exemplo, no momento da batida. Ou, caso tenha atrito naquela interação, o atrito é muito, muito menor do que a força que um corpo faz sobre o outro, tá certo? E a gente vai ter alguns modelos de resolução de exercícios para aplicar isso aqui. Então, primeira consideração, um sistema isolado não vai ter agente externo. Então uma bolinha A vai bater na bolinha B. Ninguém mais além da bolinha A e da bolinha B participa daquela colisão. Então um tipo de sistema, colisão. Uma explosão, pega um corpo de um determinado tamanho e daí ele vai explodir. Eu vou pegar minhas tampinhas aqui assim, ó. Digamos que esse corpo ele vai explodir. Um pedaço azul vem para cá. O pedaço preto vai para lá. Aí a gente consegue descobrir que o pedaço vermelho vem para cá. Por quê? Porque na ausência
de algum agente externo, esses corpos aqui eles vão ter que se espalhar para dar ideia de equilíbrio, né? O corpo ele estava parado aqui nessa posição. Se um pedaço vai para cima, um pedaço vai para baixo, esse outro pedaço aqui ele vai ter que quebrar em dois, e um para um lado e outro para o outro, para poder equilibrar o sistema. Então a gente consegue resolver isso também. Ninguém mais, além disso, aqui participou da explosão. Uma mola comprimida entre dois blocos, é um caso clássico assim também, ó. Pegar uma molinha, aí comprime ela entre dois blocos. Essa aqui ela não tem, isso aqui, ó, não dá para conseguir nada com isso aqui, né? Não dá para me irritar com ele só. Mas assim, essa molinha aqui, ó, ela está comprimida entre dois blocos. Na hora que você liberar, a mola vai empurrar um bloco, aí ela vai se apoiar naquele bloco e vai empurrar o outro. Então, ninguém mais no sistema participa. A mola é um agente do sistema, ela que armazenou energia potencial elástica para liberar esses blocos, e aí essa energia liberada vai servir para movimentar o bloco A e o bloco B. Mas é como se o bloco A tivesse empurrado o B e o B tivesse empurrado o A. O agente para fazer isso foi a mola, né? O que mais ainda? Ó? Um caso clássico de dois patinadores, né? Dois patinadores, patinação no gelo, pode ser de rodinha, pode ser dois skatistas. Importante que ele tenha rodinha, um em cima do outro, e eu vou começar a detalhar isso a partir desse caso aqui, certo? Então, só para ter uma ideia já do tipo de problema, né? São os problemas típicos, assim, falou, um corpo explodiu, Você já sabe que vai usar dentro desse sistema aqui, ou seja, esse vai ser o caminho para a solução. E depois pode pedir qual é a energia cinética do sistema, o que aconteceu com as velocidades, pode cobrar mais coisa, mas a partida dele vai ser a partir daqui. Então, um caso clássico. Temos dois patinadores, A e B. Ambos estão em repouso, então a velocidade inicial do meu sistema todo é zero. Então ninguém está se movimentando. Ou seja, a minha quantidade de movimento no início do problema é zero. E aí eu vou caracterizar a situação não como inicial e final. Eu vou escrever assim, antes daquele evento e depois daquele evento, para caracterizar, né? Antes de colidir, depois de colidir. Antes de explodir, depois de explodir. Antes de liberar a mola, depois de liberar a mola. Antes um patinador, depois um patinador, entendeu? E daí assim, a gente consegue caracterizar antes e depois. Aí vamos ver o que acontece. Então, ó, antes não tem velocidade nenhuma. Então, a quantidade de movimento antes do que vai acontecer aqui é zero. Não tem quantidade de movimento do sistema. Eu não sei se enquadrei direito ali. Enquadrei isso cego, né? Então tá. Agora vai acontecer isso, ó. O corpo A vai empurrar o B. Então vai ter uma força que o A faz sobre o B. Pela terceira lei de Newton, se o A empurrou o B empurra o A. Com uma força com mesma intensidade, mesmo módulo, mesma direção, só que o sentido contrário, né? A mesma intensidade é o módulo, a mesma direção em sentido contrário. E a força que o A faz é sobre o B, a força que o B faz é sobre o A. Pronto, então o A vai ser empurrado e o B vai ser empurrado. Por que analisar patinadores? Por isso, ó, eles vão estar de rodinha, né? E se eles estão de rodinha, a força de atrito vai existir, mas ela é muito, 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 muito menor do que essas forças entre A e B. Então a gente pode desconsiderar. Daí começa a valer isso, ó, que a força externa nesse meu sistema é zero. Eu não tenho nenhum agente externo. Aqui nesse assoalho que eu tô, o que acontece? Ó, eu empurro isso aqui para trás, o quadro, eu não vou para trás, porque aqui é áspero, né? Tem uma força de atrito muito grande, eu não vou deslizar. Agora, se eu estiver em cima de um skate, eu empurro, eu consigo me deslocar, entendeu? Depois, o que vai acontecer? O A vai ter velocidade, vai ter uma velocidade do A para cá, né? O B vai ter velocidade para lá. Então, depois, a gente vai ter quantidade de movimento em cada corpo. Mas agora é que vem o pulo do gato, né? Ó. Entendeu? Pulo. Desculpa aí, foi mais forte que eu. Ó, tá. E agora, ó. Impulso é a variação da quantidade de movimento. Mas, por definição agora, eu estou dizendo assim, estou afirmando isso, ó. A força resultante externa é zero. Então, o impulso é zero. Ou seja, isso aqui vai ser zero. Ou seja, é o princípio de conservação da quantidade de movimento. De movimento. É assim, né? Você vai conservar a quantidade de movimento. Então, ΔP é variação, né? Eu poderia escrever como final menos inicial, mas eu estou escrevendo assim, ó. É a quantidade de movimento depois
menos a quantidade de movimento antes, ou melhor, né? Não ficou bom assim. Vê? A gente pode escrever de uma outra, eu já escrevi direto assim, ó. Porque você pensa, vai dar certo, que é óbvio que vai dar certo, mas é que daí perde a solução direta, né? Que como não varia, então o P antes é igual ao P depois, entendeu? É isso que eu queria fazer, ó. A quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento depois. Do outro jeito ia dar certo também, que eu estava fazendo o P depois menos o antes igual a zero, vai acabar nisso aqui. Mas é para você já pensar, na hora de resolver esse tipo de exercício, vai ser assim, ó. O P antes é igual ao P depois. E aí você vai analisar. O que acontecia antes? Nada. Estava todo mundo parado. Então, 0 para o antes. Está errado aqui. É preto. 0 do antes. Depois, o A vai andar depois. O B vai andar depois. Então vai ficar MA, VA, mais o MB vezes o VB. Isso aqui tem que dar 0. Aí explica. Quer ver? Olha só. Vou passar para lá. Vai ficar assim, ó. MA, VA é igual a menos MB, VB. Por que tem que ter esse sinal negativo aqui? Porque você não faz a previsão do negativo. Esse negativo aqui, ele vai aparecer na resolução. De que jeito? Por que apareceu esse negativo? Se eu convencionar que a velocidade do A é positiva, ela foi para a esquerda, então o B vai ter que ser negativo. O importante é que eles tenham sinais contrários. Já que a massa não pode ser negativa, então quem tem sinal contrário é a velocidade. Então a velocidade do B e do A tem sentidos contrários. Porque aconteceu isso. Daí você consegue resolver o problema. Normalmente, o que falta sempre é isso. Você vai saber 3 coisas e aí descobre a 4ª coisa que estava faltando. Então esse aqui é um caso clássico da montagem, né? Vê um outro caso clássico, assim, ó. Quando você tem peixão e peixinho. Ó. Peixão e peixinho. Talvez você já tenha resolvido esse problema, que é assim, né? Aqui um. Que tá horrível esse peixe. Tá ótimo assim, né? Não vem mais ao caso que está acontecendo aqui. Esse é o peixão. Então, vou chamar esse aqui de A, e ele está andando para cá com uma velocidade VA. E ele tem uma massa MA. E ele é um peixe grande. E aí tem um outro peixinho aqui, ó. Desse jeito aqui. Está andando para cá com uma velocidade VB. E ele tem uma massa MB. Isso está acontecendo antes. Antes do quê? O peixão vai engolir o peixinho. Então, antes, eu tenho esse peixe aqui andando para a esquerda, para a direita, esse peixe aqui andando para a esquerda. Daí o peixão vai engolir o peixinho. Seria isso aqui, né? Andando assim, ó, daí eu engole o outro e vai deslocar. O que eu quero saber é se depois que o peixe grande engolir o pequeno, vai acontecer isso. E eles vão andar para o lado do peixe grande, vão andar para cá, vai parar o sistema. O que vai definir isso? Então, depois vai ficar assim. O peixe grande vai estar aqui. O peixinho vai estar dentro dele. Aqui. Agora, peraí que eu tenho que desenhar ele, né? Assim. Assim. Então, agora, a massa que eu tenho, a massa do A mais a massa do B. E eu quero saber a velocidade desse conjunto. Você tem que atribuir um sinal. Por exemplo, ó, eu vou atribuir que para a direita é positivo. Então, se no final eu calcular a velocidade desse conjunto e der positivo, é porque o sistema estava andando para a direita. Se der negativo, estava andando para a esquerda. Se der 0, significa que ficou em repouso. O que a gente faz? Alguém mais, além do A e do B, participou desse evento? Não. Então a gente pode dizer que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Uma coisa vai neutralizar a outra, né? Tem que dar a mesma coisa. Então, o que vai acontecer depois tem que compensar alguma alteração para preservar a quantidade de movimento. Quem estava andando antes? O A e o B. Então vai ter MA, VA, mais MB, VB. Essa é a quantidade de movimento que a gente tem antes. Do quê? Antes do peixão engolir o peixinho. Depois, o que vai acontecer? O peixe grande e o pequeno vão andar juntos, peixão e peixinho juntos. Então a gente vai ter MA mais MB vezes uma única velocidade. Porque eles fazem parte agora do mesmo corpo, né? Isso aqui é o P depois.
essa montagem ali vai permitir a gente determinar. É claro que você tem que trazer os sinais. Essa velocidade aqui, na hora que eu for resolver o problema mesmo, ela vai ser positiva. Essa aqui, ela vai ter que ser negativa, porque eu convencionei assim. E eu preciso avisar o meu problema que eu estou fazendo isso. Certo? Então, isso permite a gente resolver esse tipo. Mais um caso, eu estava esquecendo aqui. Mais um caso importante. Deixa eu virar para cá um tiquinho. Deu errado. Aqui. Aqui tá bom, né? Tá bom assim? Tá, já, beleza. Quer ver, ó? Uma colisão oblíqua. A gente vai ter um capítulo específico de colisão oblíqua, né? De colisões, na verdade, para entender o que está acontecendo na mesa de bilhar. Vou dar uma limpada aqui na minha mesa para a gente poder ver o que acontece aqui, demonstrar as minhas habilidades também. Então, ó, uma colisão oblíqua, ela vai ser assim. Eu tenho uma bolinha vindo aqui e eu tenho as seguintes informações da bolinha. Ela tem uma massa MA e ela se desloca com uma velocidade VA desse jeito aqui. Aí ela vai colidir obliquamente, um ângulo de 90 graus ali, ela vai colidir, já sai da frente, espera aí, ó, MB e uma velocidade VB. Mas eu tá na frente ou não tá na frente, se você se der conta, é um vídeo, né? Aí eu saio aqui, ó, você dá pausa, aí pronto, tá feito, né? Tempo para anotar. Isso aí, ó. Então, isso aqui, ó, tá acontecendo antes. Antes do quê? Essa bola vai bater nessa. Então elas vão chegar aqui, ó, vão bater. E o problema tem que avisar esse tipo de coisa. Elas vão sair grudadas aqui, uma na outra. E elas vão fazer assim. Uma bola aqui, outra bola aqui. E ambas vão dar para lá com uma velocidade que eu não sei qual é. Não vem o caso isso aqui. Essa aqui é a massa A e essa aqui é a massa B. Então agora o meu conjunto tem uma massa... Deixa eu botar assim, ó. Esse conjunto tem uma massa MA mais MB. Certo? Andando com aquela velocidade. Então, é muito parecido com isso. Só que eu não posso mais fazer uma soma assim, porque eu tenho vetores, né? Então eu tenho que fazer uma soma vetorial do meu sistema. E como que vai ser feita essa soma vetorial? A gente vai desenhar as quantidades de movimento antes e quantidade de movimento depois. Então, ó, aqui eu tenho uma quantidade de movimento antes, que vai ser o PA, e aqui uma quantidade de movimento antes também associada ao PB. E depois eu tenho uma quantidade de movimento aqui, ó. Uma quantidade de movimento aqui, ó. P. Que vai ser a relação entre essa velocidade e essa massa. Como que a gente acha a resultante dessas duas aqui? Observe agora. Presta atenção agora. Vem com calma. Se você está anotando alguma coisa, dá uma paradinha aí. Dá uma paradinha. Depois eu espero você. Depois eu dou um tempo para você anotar. E vamos fazer assim, ó. Eu vou achar a resultante entre esses dois aqui. Então eu vou desenhar o PA para cá. Desse jeito. Onde acabou o A, eu vou começar o B, a pontinha de um é na bundinha do outro, esse aqui vai ser o PB. Entendeu? A resultante, isso aqui, não vou nem comentar, PB, assim. A resultante vai ser essa diagonal, né? Isso aqui, ó. E isso aqui é o P antes, que era o que estava acontecendo antes. Mas eu vou conseguir resolver esse problema para descobrir coisas aqui e relacionar matematicamente assim, ó. Esse ângulo aqui, você concorda que é igual a esse ângulo aqui? Justifique sua resposta. É, né? Isso. Joy. É exatamente isso. Isso aí. Fechou. O que foi falado? Foi falado o seguinte, ó. Eu sei que a quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois, que é o que está acontecendo aqui. Então, se isso aqui tem que ser igual a isso aqui, esse vetor antes tem a mesma inclinação do vetor depois. Então, daí eu descobri que esse ângulo é exatamente igual a esse. Eu estou resolvendo tudo para o antes, mas eu consigo igualar esse ângulo a esse, porque vai ter a conservação da quantidade de movimento. Como que você... Daí é só para resolver assim, né? Como que você vai equacionar agora? Ó, você vê assim, por exemplo, tangente de alfa... Tá azul, que coisa chata isso, né? Ó, tangente de alfa vai ser o cateto oposto, que é o PB, sobre o adjacente, que é o PA. PB, MB, VB. PA, MA, VA. Para que serve essa equação aqui?
Imagina agora um perito, teve uma colisão lá e o perito vai fazer uma análise do que aconteceu. Então ele consegue saber onde eles chegaram aqui, consegue determinar uma relação de deslocamento, a velocidade final, mas fundamentalmente ele precisa daquele ângulo. Porque aquele ângulo, digamos que seja um caminhão, um tacógrafo naquele caminhão, ou então, esse aqui, ó, você consegue, por algum, não sei se você já viu isso, né, mas eles conseguem pegar assim, esse carro aqui passou por uma câmera lá atrás, em algum lugar, e aí a velocidade dele foi uniforme, porque ele passou na fresta de uma casa lá, e você consegue medir a velocidade, uma estimativa da velocidade dele. Daí você vai saber assim, ó, eu vou saber a velocidade do B, vou saber a massa do B e a massa do A. Aí eu posso calcular a velocidade do A, para saber se ele estava acima da velocidade permitida, se ele estava na velocidade correta, mas furou o sinal, e aí um perito vai usar esse tipo de raciocínio aqui para poder resolver o problema. Fechou? Então tá, claro que tem que resolver exercício disso, mas tendo essa percepção de sistemas conservativos, não necessariamente são sistemas isolados, é isso que precisa diferenciar da parte teórica. Beleza? Tchau. Até o nosso encontro. Vou parar isso aqui.